Olá, bom final de tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, no centro de Natal, um programa transmitido pelo Facebook ao vivo, interativo, sempre entrevistando alguém que faz a cultura, que faz a arte do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, como você já sabe, a gente já divulgou, vou conversar com a cantora, com a intérprete, compositora e produtora cultural, Simona Thalmann, que vou receber aqui. Simona Thalmann, uma alegria tê-la aqui, bem-vinda. Para mim também, alegria enorme estar aqui hoje. Nossa, vamos bater muito papo Vamos. Sobre muita coisa relativa à música. Só registrando, primeiro, que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Águio na filmagem, assistente de produção Ananda Carvalho e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa é interativo, você pode assistir aqui em loco no Bardalos. Já tem gente aqui, aos pouquinhos eu vou saudando quem está aqui no Bardalos. E também você pode fazer perguntas pelo Facebook. Vai lá, pergunta alguma coisa para Simona, dá sugestão, pitaco, palpite. E na medida do possível aqui, a gente vai registrando. Lembrando também que nós temos apoio do Adure Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e Brahmani Pesquisa e Comunicação. Simona, tem um monte de perguntas para fazer. Oba! Sobre música, cultura, vida. Mas assim, como é uma conversa de botequim, a primeira pergunta que eu geralmente faço é como a pessoa começou na atividade pela qual hoje é conhecida, no seu caso a música. Como é que era a relação de Simona, da jovem, da Simona criança, com a música? Você é de família de músico, é uma vocação natural sua? Como é que foram os primeiros contatos com a música, Simona? Não tem músicos profissionais na minha família, mas uma família que gosta de música, desde o meu avô paterno, que tocava e cantava bastante, tocava cavaquinho. E era o tipo de pessoa que respondia todas as perguntas com uma música. E o meu pai também, principalmente quando eu era criança, ele tocava violão para mim e cantava. E escutava muita música, assim, tipo, na época vinis, né? Sim. Escutava muitos vinis e depois foi migrando. Ele sempre foi acompanhando essas mudanças da tecnologia. E, na verdade, assim, acho que eu sou bem influenciada pelas coisas que meu pai ouvia. Ele ouvia muito jazz, blues, então, acho que é a minha base, assim. MPB, bastante música instrumental, muito. Na verdade, as divas do jazz que eu gosto muito, que é uma influência muito forte para mim, eu não ouvi na infância e adolescência. Fui ouvir depois, porque na época eu ouvia bastante o instrumental dele, né? Sim. E ficava, caralho, coisa chata essa música, né? Chato, não tem ninguém cantando, me irritava. Sim. Mas depois, hoje eu adoro. Não é assim. Quando eu era... E aí, essa loucura que eu tinha pela música, eu desde cedo pedi para estudar. Eles não curtiram muito, né? Disseram, isso vai atrapalhar. Nossa, a gente não quer que você seja pobre, né? Desde o começo, né? Deu errado, quer dizer, deu certo. A previsão, né? E aí, o que acontece? Eu começo pedindo uma vitrola. Sim. E aí foi o primeiro presente maravilhoso. Que eu ganhei uma vitrola, depois um pianinho de brinquedo. Aí minha mãe pensou o quê? Tá, essa criança quer ouvir música, é louca por música, vou comprar uns vinis de criança, né? Assim, e aí era Xuxa, Balão Mágico, também me influenciou muito. Mas era bom, tinha qualidade musical. Tinha, só que eu curtia, só que eu ficava procurando assim, no repertório, nossa, não, eu queria umas músicas tristes. Então eu gostava do meu Ursinho Pimpão, que era tristinha, assim, mais introspectiva, né? E eu gostava mais das músicas dos adultos. Então eu ficava esperando as oportunidades para roubar os vinis do meu pai, da minha mãe, para ouvir, ou rádio, que já tinha desde o começo. Então eu aproveitava o momento que eles estavam distraídos e ia lá pro rádio e ficava sacando tudo assim que estava acontecendo, isso durante toda a infância. Nossa. Eu já queria cantar e compor. Sim. Desde, acho que, 4 anos de idade. Você já tinha ideias de música, de letra? Eu achava que já era compositora, assim. Com 5 anos, quando eu ganhei o pianinho, eu ficava tocando lá, loucamente, e dizia, vou compor. Nessa época, eu gostava de compor sobre a natureza. As abelhinhas fazem isso. Aí ficava tocando no piano. E só que isso, eu fui me desenvolvendo, eles continuaram não gostando, dizendo, nessa só quer saber de música, né? Minha
mãe me estimulou muito a ir para... Ela disse, meu Deus, será que ela não vai para a literatura? O jornalismo? Ficou sempre botando na minha cabeça, faz alguma coisa para você ter pelo menos um salário, né? Não diga de ganhar dinheiro com jornalismo, não. Mas ter por favor. Não diga, não. E aí, eu me interessei muito, realmente, assim. Principalmente pela poesia. Sim. E aí, a poesia me influenciou bastante também. Acho que desde os 10 anos, eu começo a ler poesia, para você ver como é importante, né? Na escola, a professora passou uma tarefinha que era fazer um poema sobre a sua rua. Isso foi muito marcante, foi o primeiro poema que eu escrevi. E de lá pra cá eu nunca parei, assim. Mas essa curiosidade que ela gerou com essa tarefinha me fez consumir muita poisia. Muito sempre. Fui atrás. Os poetas assim. clássicos, Simona? Quintana, Drummond, sim, muito. Vinícius. Tudo. E aí... Só que continua meus pais tentando tentando fazer eu ter algum dinheiro na vida e eu lutando contra isso. Uma profissão de verdade, né? Pra ganhar dinheiro. E eu lutando contra. Aí eu tentei, nesse dilema, né, de família, tentei fazer vestibular para psicologia. Sim. Rezando para não passar e não passei. E aí eu fiz um plano na minha cabeça, né? Eu disse assim, não, no ano seguinte, no próximo vestibular, se eu não passar, eu vou fazer para música escondido. Sim. E eu fiz e passei. Passou. E aí foi licenciatura, como eu não tinha estudado antes, mas eu tinha todo um plano, assim, na hora que eu tiver minha emancipação, que eu puder, eu vou estudar música. E aí entrei na licenciatura, fiquei completamente desesperada, né? Porque foi o momento que minha mãe disse, beleza, quando você tiver 18 anos, né? Aí chegou nos 18 anos, eu estava desesperada, eu queria estudar tudo. Então eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar violoncelo, comecei a estudar piano, teoria musical, foi tudo de uma vez. Deu certo? Não. Também não. Porque eu fui com muita sede ao pote, né? Mas também foi importante, assim, foi um momento importante estudar tudo isso. E, na verdade, só quando eu entrei na faculdade, mais ou menos por aí, 17, 18 anos, eu conheci Gadelha. Já conhecia Gadelha desde de criança, mas não tinha amizade. Então você se conheceu... Eu era fã dele quando criança. Você se conhece desde criança? Desde criança. Nossa. Mas eu não tinha amizade com ele. E aí, nessa idade, a gente começou uma amizade. E de cara ele começou a dizer, sei lá, ele olhou pra minha cara e disse, você tem que cantar essa sua voz. A voz falada mesmo, ele identificou. E aí ele ficava me puxando. E eu já sabia que queria isso, mas lutava contra também por causa da família, da sociedade, de tudo, né? E aí, ele que me convence a começar. Então, eu praticamente começo profissionalmente nessa época, 17 para frente, acho que 16 talvez, porque foi por aí que eu fiz meu primeiro show na Rua Chile. Pronto, eu ia perguntar onde foi. Rua Chile. Na Rua Chile. Foi no Blackout ainda? Não, Blackout era chique para uma pessoa tão inexperiente quanto eu, mas frequentei muito Blackout. Sim. E aí foi na Rua Chile, num bar que era do meu primo. Armazém do Cais, não sei se você... Armazém do Cais, eu lembro. Era do meu primo esse bar. Seu primo? Eu ia pouco lá, mas eu lembro. E ele cortou minhas asas de cara. Eu fiz meu primeiro repertório, né? Coloquei tudo que eu achava legal e tal. E aí eu botei Roberto Carlos e ele não gostou. Ele falou, não, o bar era meio chique, né? Assim, aquela coisa. E aí ele falou, olha, aqui ninguém não toca Roberto Carlos, não. Nossa, que radicalismo. Foi bem malvado. E aí, eu achando que estava fechado, que ele tinha fechado uma temporada comigo, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus, esperava amanhecer, ter ônibus com os instrumentos para voltar para casa. Nossa. E esse foi o primeiro show. Foi por aí que começou. Aí começou o circuito de barzinho, Simona? Foi isso? Aí começou não, era muito nova, nem podia, era de menor, né? Era de menor, 17 anos. Eu comecei, aí eu fui cantando mais em eventos, assim, de pessoas conhecidas, amigos que chamavam, que sabia, né? Sim. E aí e Gadelha já me acompanhando nessa época. Sim. Já era ele que me acompanhava e um amigo dele na percussão. E aí eu entrei na faculdade, uns 2 anos depois, né, um ano depois, e entrando na faculdade, eu comecei com os colegas de faculdade,
Tiago Andrade, que é meu guitarrista até hoje, foi o guitarrista que eu conheci lá e que começou a trabalhar comigo na faculdade. Conheceu lá também? É, em 99. Nossa. Foi. Décadas já. É. E aí, sua pergunta era qual? Eu me perdi. Era... Não, eu fiz a pergunta do primeiro barzinho. show e se continuou com barzinhos. Aí depois, com o Tiago, eu montei um show. Ah. Que nessa época tinha um amigo jornalista e ele fez uma assessoria bem legal pra mim. Então acho que foi a primeira vez que saiu alguma coisa na imprensa, assim. Bacana. E eu fiz um show lá em Ponta Negra. Ainda muito insegura, meu Deus do céu. Mas tirei fotos, as fotos são horríveis. Assim, não por causa do fotógrafo, meu Deus, nem lembro quem era o fotógrafo, mas porque a imaturidade da pessoa não sabe, né, como fazer as coisas. E divulguei bastante esse show dentro das possibilidades da época, né? E fiz esse primeiro show, assim, profissa mesmo em Ponta Negra. Mas eu não fiz muito barzinho por isso, porque era muito nova e queria explorar outras coisas. E aí a faculdade também me consumiu. Sim. E eu comecei a produzir coisas dentro da faculdade e conhecer professores muito interessantes e me desenvolver artisticamente, eu acho que dentro da faculdade. Que bacana. Simona, vamos passar, já tem? Aqui? Nossa, isso é muito comentário. Tem um monte de comentário aqui já. Oba. Vamos passar aqui. Fernando Vanderlei, o implacável do vinil. Parabéns a Simona, grande artista. Que bom que sua saúde está restabelecida. Já apresentei Simona Thalma em Réveillon, no Centro Histórico. Ela cantando Rita Lee. Sim. Faz um tempinho já. A gente vai falar sobre tudo isso. Valeu, Fernandinho. Expedito Assis está assistindo, o grande Ditinho, que às vezes está aqui pessoalmente. Aí Ditinho diz no dialeto dele, cantora joiada. É o dialeto de Ditinho. Valeu, Ditinho. Beijão pra você. Raquel Lucena, nossa produtora, que está aqui presente. Lembro bem, Fernando Vanderlei. Ela vestida de noiva, um grande escândalo. Olha aí. Esse Réveillon não estava aqui não, mas soube que foi bacana. Fernando Vanderlei, exatamente, Raquel. Maíra, aqui, Maíra, que é do Cachaça Filosófica. Boa tarde, Maíra. Se quiser vir, você que é frequentador do Bar Lounge, dá tempo, viu? Verônica, do Sebo Capital Livro, está assistindo, valeu. Roberto Homem, diretamente de Brasília, está assistindo. Que chique. Aí a Verônica dizendo, maravilha de você assistindo, Verônica. Geraldinho Carvalho, também direto de Brasília. Que conversa boa. Salve, Simona Thalma. Beijo, Geraldinho. Valeu, Geraldinho. Geraldinho tem atividade constante lá em Brasília. Ademil de Gonzaga da Silva. Demi está assistindo. Abração, Demi. Abração, Buiú. Roberto Homem. Simona é um orgulho para o Rio Grande do Norte. Ter uma artista e compositora tão incrível. Obrigada. E Roberto Homem é sensacional. Demi está dizendo, boa tarde, uma maravilha. Beijos para vocês. Beijo, Demi. Maíra, maravilha esse bate-papo nesse dia poético nublado. Que bacana, é mesmo, Maíra, tá? Poético nublado, valeu. Maíra tá dizendo, oi, oi, oi. Oi, oi, oi também. E Demi tá dizendo, Buiú manda beijos. Pois é, já me antecipei e mandei beijo pra vocês dois. Obrigado, Ananda Carvalho. Simone, vamos passar pro show que você fez, que depois virou CD. Não foi? E conta como é que foi e depois em passar para os seus CDs. Você gravou, se eu não me engano, A Moça Mais Vagal Que Há e depois o Bang. Né? Que foram exatamente extremamente bem recebidos. Você foi saudada como, nossa, essa menina canta jazz, ela canta blues. Como é que foi o processo do show, né, que virou CD depois, e o encaminhamento para o CD? Foi muita história, viu? O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com Gadilha desde essa época. Sim. Eu não me lembro exatamente em que ano, já estava na faculdade e todas essas confusões, aulas, comecei a trabalhar com produção dentro da faculdade também. Sim. Comecei a trabalhar com o coordenador de curso, sim, fazia eventos lá dentro. Muito bom. E aí, isso também foi bem intenso. Eu acabei desistindo da faculdade, eu vivia lá, eu tinha a chave do departamento. Nossa. Mas os próprios funcionários diziam, Simona, você é maravilhosa, é incrível, mas desista dessa faculdade. Porque você só faz trabalhar aqui, você não estuda. Nossa. Fazia muita amizade, era amiga de todo mundo, era muito estimulada pelos professores, sim, mas realmente eu não consegui dar conta da faculdade em si. E aí, no meio desse turbilhão, eu e Gadelha começamos a sim fazer shows. Só que a gente não era muito bem visto, sabe? Assim, não dava certo a gente fazer. A gente tentava fazer cover e as pessoas não gostavam, achavam muito diferente o que a gente fazia. E aí
aconteciam uns momentos difíceis, a gente não sabia mais o que fazer e a gente decidiu mudar de cidade. Aí teve vários processos disso de mudar de cidade, mas o que acabou rolando mesmo foi morar em Salvador. A gente, assim, pelas bandas que a gente curtia, a cena de Salvador, a gente pensou, isso deve ser legal, né? Que ingenuidade. Quando chegou lá, era tão ou mais difícil que aqui. Nossa. Porque aqui a gente, nessa época, já tinha acesso a muitos projetos legais. A Fundação produzia muitos shows. Então a gente tinha tinha uma circulação. Só que a gente olhou para aquilo e disse assim, gente, não vai mais passar disso. A gente não está conseguindo trabalho. Sim. Vamos fazer alguma coisa, né? Então a gente arranjou uns empregos bem normais, guardou uma grana e foi para Salvador. Sim. E aí quando chegou lá a gente ficou pouquíssimo tempo. Mas acabou que eu compus o álbum. A gente compôs o álbum A Moça Mais Legal Que Há, todo lá. Em Salvador? Porque a gente morava, não tinha muita coisa que fazer, não tinha muita coisa que comer, não tinha tinha nada. Então a gente dizia, vamos compor. Às vezes a gente enchia o saco um do outro, ele começava a compor num quarto, eu na cozinha, e ele fazia uma harmonia, e eu dizia, Gadelha, vou compor dentro dessa harmonia mesmo, tá? Ele dizia, beleza, pode ir. Nossa. Aí eu ia compondo dentro da mesma harmonia, já estava lá a música pronta, e a gente ia selecionando. Não deu certo, a gente não conseguiu muito trabalho lá, e a gente resolveu voltar. Voltamos, quando chegou aqui completamente perdidos, mas aí abriu um curso de teatro no Centro Experimental. Sim. Lembra do Centro Experimental? Muita gente boa se formou lá. Henrique Fontes. E aí esses professores eram incríveis já. Acho que Henrique já era um dos professores nessa época. João Marcelino era professor. Cláudia Magalhães começou lá. Muita gente. Os professores da época que a gente entrou para fazer, né? Fernando Yamamoto, Marco França, Lenilton Teixeira. Lenilton da universidade. E aí era esse grupo maravilhoso. Muito bom. Quem chamou? Valéria chegou e falou assim, cara, já que vocês estão muito sem saber o que fazer da vida de vocês, vamos fazer esse curso de teatro? Sim. Eu vou, Tica vai, Titina vai estar lá também, porque provavelmente estava dando algum curso, não sei. Aí foi juntando e nessa época a gente conheceu também muita gente interessante da cena. Sim. Tinha muitos músicos nessa oficina. Isso. E isso fomentou bastante. Os professores gostaram da gente. E aí o Fernando chegou para mim, o meu professor, e falou assim, Simona, vai ter um edital que chama Coserne Musical. E eu vou escrever um projeto seu, que você tem que fazer uma coisa boa. Aí eu, tá bom, você vai fazer o projeto? Eu disse, vou fazer. Vou ser diretor do espetáculo, a gente chama Marco para fazer a direção musical. E vai dar certo, eu vou escrever o projeto para você. Aí eu disse, beleza, professor, tu acredita em mim assim? Ele disse, acredito, vamos nessa. Aí o projeto entrou, né, porque tinha uma curadoria, e ganhou o festival. Ganhou, eram 2 ganhadores, eu acho, que na época, ganhou eu e Edu Gomes. Isso. E aí, isso foi muito importante, assim, porque eu me encontrei muito naquele lugar. Sim. Embora a cidade não tenha... a cidade não, o país, né? Não ofereça essa possibilidade, mas eu me encontrei muito nesse lugar de show em teatro, de fazer espetáculos musicais, que não são só shows, né? São espetáculos, né? Completos. E aí, claro, com os melhores professores possíveis, e foi muito importante para mim, foi muito importante. Aí eu juntei esse repertório que a gente fez em Salvador, tudo com a direção artística deles, de Fernando e de Marco. Sim. E acabou que nós ganhamos o festival e ganhamos uma temporada na Casa da Ribeira, que não deu muito certo porque o povo já não ia, né? Assim. Mas a gente ganhou o álbum, assim, eu ganhei para fazer o disco no Megafone. Exatamente. E aí eu estava cercada de pessoas incríveis, porque Marco era meu diretor musical. Eduardo Pinheiro, ele foi fechando a banda para mim. E aí inicialmente ele pensou, vamos fazer o Mad Dogs. Vamos fazer o Mad Dogs como sua banda. Aí depois não dava certo com um, não deu certo com o outro. E a gente foi montando uma banda, que foi muito bom também. Sim. E aí essa banda foi incrível também. Era uma banda de músicos super experientes, virtuosos, músicos do blues e também eruditos, né? Ficou essa mistura. E fizemos o álbum. Marco França fez a produção
E eu, que era doida, já comecei a querer coproduzir. Dizia, Marco, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele ficava com raiva, dizia, por que essa menina quer se meter aqui nos meus arranjos, cara? Mas deixava. Vamos ver o que vai dar. E aí gravamos meu primeiro álbum. Era tudo muito difícil naquela época. Era muito difícil, mas mesmo assim a gente fez algumas coisas bem importantes. Eu consegui fazer Projeto 6,5 2 vezes. Fiz com Luiz Melodia, fiz com Renato Braz. E aí eu levei o espetáculo. Esse espetáculo foi montado para fazer na Casa da Ribeira. E tinha produtora nessa época, coisa incrível, né? A pessoa ter produtora. Elas não ficam com a gente porque elas não ganham dinheiro, aí elas desistem. Uma hora elas dizem, Simona, muito legal o seu trabalho, mas assim, eu preciso pagar minhas contas, então tchau. E aí pronto, acho que é isso, né? Eu já respondi. Não, a resposta foi maravilhosa. Aí então foi justamente, aí foi a origem do CD A Moça Mais Vagal Que Há. Foi essa origem aí. Pronto, e o CD é muito bom. É como você explicou, Simone, ele é muito pegado no blues, né? Você falou da história que você ouvia blues e jazz com seu pai quando era criança, ao mesmo tempo os músicos também eram de jazz. Ficou uma coisa que meio, não vou dizer marcada, mas muito característica sua. Foi uma escolha, assim, na verdade, a pessoa que despertou isso em mim foi José Fontes, baixista. Sim. A gente fez um show nesse mesmo, entre 2000 e 2004, por aí. E antes desses acontecimentos todos, e aí foi a primeira vez que a gente mostrou, foi na Casa da Ribeira também. Sim. Aí foi a primeira vez que eu mostrei composições, só que isso era um show infantil. Sim. E tinha músicas infantis. Sim. Só que aí o Zezinho chegou pra mim e falou assim, Simona, você já percebeu que essas músicas que você faz são blues? Aí eu disse, sério? Eu disse, mulher. Por que você tá nessa onda aí de fazer música pra criança? Isso é blues, faça blues. Aí despertou e eu fiquei, caramba, é mesmo, tem tudo a ver comigo, caramba. E fui começando a criar essa identidade até chegar no espetáculo e no álbum, mas tudo com colaboração de todos eles. Que bacana. E pra quem gostava de música triste, né, quando era criança, é o blues, né? Eu lembro que você fazia uns pocket shows, não sei se foi mais de um, Simona. Teve um que eu fiquei encantado na Funcarte, na Capitania. Um pocket show, tinham amigos de Dácio Galvão que ficaram encantados também. Então, assim, você conseguia fazer uma atmosfera realmente de blues, de jazz, né? Porque é algo diferenciado. Vamos passar pro Bang. Como é que foi o segundo CD? Bang. Um dia desse eu contei essa história também, é longa, todas as histórias são longas. Pode contar, tem tempo. Quando fui lançar esse primeiro álbum, que demorou pra caramba, foi um tempo, assim, pra o álbum físico ficar pronto, pra tudo terminar, assim, as dificuldades da época, né? Sim. Nessa época, Anderson Foca, já tinha sacado o trabalho, sim, provavelmente pelo show na Casa da Ribeira, algo do tipo, e aí já tinha me procurado, tinha dito, vamos entrar no selo, vamos fazer um trabalho com o do Sol. Aí eu, beleza, muito louca, não entendia nada disso, e ele muito ocupado com as coisas dele, eu disse, então tem que ser logo, me passa a logomarca, que eu boto e depois a gente acerta o que faz no selo. Eu botei a logomarca, a gente não fez nada. Aí ele ficou se sentindo culpado, disse, Simona, você botou a logomarca, cara, mas a gente não articulou nada. Eu disse, besteira. Aí ficou se sentindo meio culpado e me chamou para o Festival do Sol. Sim. Aí eu foi o meu primeiro Festival do Sol. Sim. Eu fiz um show com essa banda maravilhosa, com o Marco ainda. Foi bem no comecinho, não tinha nem saído o disco. Nossa. Disco físico. Sim. Nessa época só tinha disco físico, não tinha outra coisa. Exatamente. Não existia Spotify. Só tinha disco físico. A gente tá falando de 2004, 2005, não é isso? Isso. 2005. Para ilustrar, principalmente para a nova geração, né? Que acha que o mundo já começou com Deezer, Spotify e internet. Não era bem assim. Isso. Não era assim. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Eu fiz um demo, né? A dele me ajudou a fazer uma arte muito louca. A gente fez uns envelopes e eu levei para o festival porque tinha que ter alguma coisa, né, para entregar. E tinha imprensa, era na Rua Chile ainda. Sim. E aí fizemos esse demo, fizemos o Festival do Sol, foi bom por isso, porque pelo menos eu fiz o Festival do Sol. Isso. E aí foi o primeiro contato com o Foca. Corte seco para 2011. Pulou de 2000. Porque é onde chega o Bang, que é lançado em 2012.
Corte para 2011. Em 2011, Foca faz um convite a mim, a Gadelha, para fazer um álbum de compositores. Ele falou, eu quero que vocês gravem músicas compostas por vocês dois. Opa, obrigado, Ricardo. Obrigada. Ricardo, mais uma, por gentileza. E aí, isso se tornou o Tal Migadelha. É o surgimento do Tal Migadelha. Depois que o Tal Migadelha começou, e uma atividade super intensa, porque foi tudo muito rápido, tudo acontecendo, só coisas boas pra gente. Logo a gente fez uma turnê no Brasil, muito legal. E aí quando acabou a turnê, que a gente tava tudo cansado, assim, poxa, tem que pensar num outro disco, tem que repensar esse trabalho. Sim. Aí Foca falou assim, quando vocês estão descansando, vamos gravar um disco seu, o segundo disco. Nossa. Aí eu disse, bora! Nossa! Mas aí, assim que surgiu o Bang, o convite dele, entendeu? E aí a gente gravou o Bang, teve vários problemas também na época, assim, não é um disco que eu considero que consegui fazer assim, do jeito que eu queria. Eu acho que eu tenho até um pouquinho de vergonha dele. O disco é poderoso, o disco. Você gosta? Eu gosto. Pronto, gosto. então já valeu a pena. Tem personalidade, músicas muito boas. Né? Sim. Mas assim, então você tem... Fala eu mais sou do processo, perfeccionista. Então. Eu não acho que nada fica bom, Mas entendeu? foi o quê, Simona? Arranjos, produção? Foram questões, assim, pessoais de várias pessoas que estavam gravando na época, sim, que dava errado e a gente tinha que resolver, assim, no meio do caminho. Claro que disso saíram coisas boas também, mas atropelou um pouco, porque não foi, assim, do jeito que a gente planejava, sabe? Assim, meu guitarrista ficou doente na época, e aí surgiu uma outra viagem, Foca ia produzir totalmente o disco, ele produziu a maioria das faixas, mas aí ele, em função dessa doença do meu guitarrista, sim, que não conseguia cumprir, a gente marcava o estúdio, não conseguia cumprir, e com a agenda de Foca, ele não conseguiu produzir todas as músicas. Então, aí eu peguei e falei o quê? Com meu amigo que era da Tal Migadelha, Henrique, na época, falei, amigo, me ajuda, me salva que eu não sei o que fazer, tô perdida, como que eu vou trazer uma pessoa desconhecida para terminar de gravar um disco? Verdade. Então, assim, claro, eu gosto também, mas ficou essa tristeza, assim, de não conseguir executar do jeito que eu gostaria, sabe? Entendi. E aí, também teve uma coisa parecida na mixagem, foi em tudo, assim, sabe? Nossa. Foi todo o processo do álbum. Mas quem escuta o álbum não percebe isso. Não, sou eu que sofro. São coisas internas, sou eu que sofro. Porque o álbum é muito bom, muito bom. Sou eu que sofro mesmo. Sim, foi uma mixagem, teve problema também. Teve, mas assim, saiu, né? Também demorou a sair. Saiu, Demorou a sair, a gente também fez show no Do Sol, já era uma fase diferente, que já estava assim, eu já estava muito envolvida na Tal Migadelha, e eu também não soube muito, não soube como retomar esse trabalho solo, sim, o que fazer, onde eu iria me movimentar com esse trabalho. Eu me sentia muito perdida, porque quando eu tocava em festivais de blues e jazz, as pessoas que faziam parte e as outras bandas diziam pra mim assim, você não é blues. Você não é nada disso que você tá dizendo que você tá dizendo que viu? Você é maluca. Não sei porque que esse festival botou você aqui. Como assim? Eu ouvia muito isso. Isso? E aí eu ficava confusa. E até os próprios curadores ficavam confusos, porque porque a música que eu faço é bem brasileira também, né? Sim, também. Tem muita influência de MPB. Então, dentro desse meio, eles são bem conservadores e nessa época viam isso como uma coisa negativa. Nossa. O próprio Luiz Melodia, que você abriu, que você citou, ele faz blues e faz música brasileira. Ué. E muitas das minhas influências, sim, são de blues, mas são de música brasileira. Só que eles se encaixam mais dentro da MPB. Tipo Leni Andrade, né? Que uma pegada de Sueli jazz. Costa, Leni Andrade, Rosa Maria Collin, que é super forte pra mim. Silvia Patrícia, Luiz Melodia, tem muitos, assim, muitos mesmo. Mas aí eu fiquei bem confusa nisso e a Tal Migadelha estava dando certo, as coisas estavam acontecendo, então eu fiquei meio sem saber como trabalhar esse álbum, sabe? Mas fiz coisas legais também, fiz coisas bastante legais, assim. Com toda certeza. Simona, o encaminhamento, se tiver pergunta, pode passar aqui, produção, tá bom. O encaminhamento da conversa seria Tal Migadelha, mas deixa eu voltar a linha temporal para 2006, fazer igual a você.
Vamos voltar para 2006. Tá, entendi. Teve o primeiro MPBeco. Criado pelo querido Dorian Lima, né, que até achei que estaria aqui, e Júlio César, que foi um marco aqui no centro da cidade. Na época eu morava no centro da cidade, eu vi todas as etapas e você foi uma das concorrentes com Volta, com Cristal, e ganhou. Você foi a vencedora. Foi. E muita gente que não lhe conhecia conheceu o seu trabalho, porque é uma composição sua de Cristal, mas você foi a intérprete. Foi, né? Como é que foi o MPB? Como é que foi aquela experiência? O MPB, lembra que eu falei do Centro Experimental? Sim. Quem que foi fazer curso de teatro? Eu, Cristal, Ângela, Valéria e Gadelha. Sim. Então, o Projeto Retrovisor saiu desse curso. E que tá na pauta A gente do Projeto começou, Retrovisor. a gente começou... Todos lá estavam lá no Centro Experimental. Todos estavam no Centro Experimental. E a gente saía da aula e ia para onde? Para casa do grupo e ia compor, conversar, mostrar. Eu fiz essa música, e aí mostrava. E assim começou o Projeto Retrovisor. Nossa. Volta é dessa leva. Era um laboratório de compositores que a gente fazia nessa época. Então, Volta não era uma canção que estaria no meu repertório. Cristal escreveu Volta no festival. Só que ela chegou pra mim e falou assim: Simona, Tertuliano escreveu uma música dele, ele quer que eu defenda. Eu não posso defender as duas músicas. Você pode defender Volta no meu lugar? E aí eu defendi. E foi uma música vencedora. Não, mas eu fui super insegura, assim, porque eu pensava, gente, não é meu estilo, vou cantar ruim pra caramba, vai dar tudo errado, vou ser vaiada, entendeu? Mas fui pela minha amiga. Foi o contrário, deu tudo certo. Eu estava lá de todas as etapas. Eu também montei uma banda incrível, né, sabe? Muito de bom. amigos, assim, Pádua tocou cavaquinho, foi incrível. Foi muito, muito, muito bom. E o MPB traz memórias boas, né? Era uma iniciativa boa, né, Simona? Era Mas demais. tá faltando isso, assim. Festival extremamente popular, de graça, né? Para os músicos, eu acho que é muito importante. Para os compositores é muito importante. Sim. Esse tipo de festival, porque estimula a gente. Isso. Eu participei do festival agora, que foi o Festival MPB 84. Foi muito legal esse encontro. Na verdade, pareceu mais um encontro do que um festival. Porque é isso, assim, muitos compositores se encontrando, muitos artistas se encontrando ali, mostrando material. E eu acho que o MPB foi muito importante nesse sentido. Pra mim foi muito importante, muito. Foi o primeiro prêmio que eu ganhei, assim, dinheiro. Eu comprei meu violoncelo para estudar. Nossa! Que bacana! Peguei o dinheiro de intérprete e comprei... Muito e comprei bom. Meu violoncelo. Muita gente conheceu você, principalmente porque era intérprete, como Cristal, que venceu, embora estivesse também, naquele. Muita gente conheceu o Romildo Soares naquele. Sim. Né? Assim, é verdade. Ele meio que democratizou também, né? Isso. A música. Eu acho muito Quem importante. acompanhava, no meu caso, eu como jornalista, acabava acompanhando, mas muita gente não conhecia vocês. Isso eu sei. Né? Imagino. Que venham mais festivais, né? Com certeza, precisamos. Precisamos sim. Estamos no Conversa de Botequim com Simona Thalma, cantora e compositora. Você pode mandar perguntas pela movimentação de Ananda Carvalho. Acho que temos perguntas. Não. Então eu vou fazer. Parabéns pra você, mas foi ontem, tá, querido? Tá. Agradeço. Simona, vamos então. Muita gente mandou pergunta por zap pra mim, meu zap pessoal, sabe? Vocês vão falar de Thalma Gadelha. Claro que vai falar de Thalma Gadelha. Vamos falar de Thalma Gadelha. Você começou a falar. Assim, Thalma Gadelha, eu vou dizer como jornalista cultural agora. Vocês começaram a iniciativa, eu não fui na estreia, mas eu fui no segundo ou terceiro show de vocês. Eu gosto de rock, eu tenho uma criação, uma formação de rock. Adorei o repertório, adorei tudo. Acontece que passou uns meses, eu comecei a perceber que vocês começaram a atrair não apenas o público, como eu, da faixa, hoje eu tenho 52, da faixa que na época tinha 40 e poucos, que era o pessoal que vinha para o MPB, que era o pessoal que ia na Funcar, que era o pessoal que ia na Casa da Ribeira. Vocês começaram a atrair um outro público, incluindo aí o meu filho, que na época tinha 14 anos, e uma geração de 14, 15, 16, 17. Então a pergunta é essa: vocês têm consciência que vocês formaram um público de rock em Natal? Fala um pouquinho dessa experiência, vocês com o público. Você falou isso, eu até me lembrei de umas coisas que aconteceram. Era muito legal. Sim, isso. Conta, é isso que eu queria saber. Porque esse público conversava com a gente. Nossa. E muitas vezes chegava e dizia assim: Simona,
Meu pai não deixou ir pro show. Ou meu pai vai me deixar lá, que horas vocês chegam? Oh, Eles meu falavam Deus, isso, que meu pai vai isso? me deixar, ele quer que tenha alguém para receber, saber se é seguro, que é na Ribeira. Então a gente tinha muito esse contato com os fãs, né? De dizer, massa, então a gente vai estar lá a tal hora, pode falar com seu pai que a gente vai falar Tá com lá. ele. Aí o pai ia, falava com a gente, ai, que legal, a gente fica preocupado porque é na Ribeira, né? Mas vocês estão garantindo que vai dar tudo certo? Eu disse, acaba tal hora, vem pegar ele aqui. Então era muito lindo isso, assim. Foi um contato muito diferente, assim, que eu nunca tinha tido com essa faixa etária. E essas pessoas também foram crescendo e acompanhando a gente. Infelizmente, por razões boas e ruins, a banda foi mudando e perdendo a liga, digamos assim. Sim. Essa formação, a primeira formação, era muito especial. Esse momento foi muito especial, porque a gente já vinha fazendo um trabalho com música infantil de novo, e aí você faz o link, né? Sim. A gente tinha uma banda que se chamava Trem Fantasma. A Nanda Carvalho lembra da Trem Fantasma. Ela subiu no palco com vocês já. A avenida de Ben 10. Um dia que vocês chamaram as crianças para ir pro palco, ela correu. A gente adorava fazer isso. E essa foi a banda pré-Talmigadelha. Exatamente. A gente gostava de música infantil. A gente gostava dessas músicas e a gente queria fazer uma banda de rock que tocasse para criança. Então foi a nossa escolinha para chegar no Talmigadelha também. Você acha que eu tava no Justin Bieber, inclusive? Sim. E eram todas as coisas que a gente gostava, entendeu? E a gente ensaiava na casa de Cris e tudo isso aconteceu nesse momento. Sim. Foi se formando nesse momento. Cris chamou o Henrique, ela disse, só tem um guitarrista que é ótimo, meu amigo. Nessa época era um período muito fértil na cena. Nossa. De bandas, de rock. E aí isso também era muito estimulante. Porque a gente saía, sempre tinha uma banda tocando. Uma banda nova, uma banda tocava cover, uma banda tocava autoral, sempre. E a gente ia conhecendo essas pessoas, foi muito estimulante pra gente nesse período. E esse encontro com o Cris, a gente já conhecia Cris, eu já conhecia Cris desde da Moça Mais Vagal Que Há. Eu conheci ela, na verdade, antes do disco. Sim. Ela tinha uma banda que se chamava Eletrobilhar, que era uma banda só de meninas. Eu lembro. Eu Primeira assisti vez- 2 ou 3 shows. A primeira vez que eu vi, ela tocava bateria. A primeira vez que eu vi Cris tocando nessa banda, eu fiquei enlouquecida. Eu disse, gente, eu tenho que falar com ela. Essa menina é incrível. Ela é gigante. Sim. E aí acabou o show, eu fiquei super nervosa, tímida pra caramba. Falei com ela e essa amizade foi se desenvolvendo. A gente nunca se afastou. A partir disso que ela foi conhecer meu trabalho, as amigas dela, que também eram minhas amigas, levaram ela pro show. Sim. Acho que foi bem na época da temporada na Casa da Ribeira. E ela ficou passada. E eu chamei ela para gravar no disco. Nossa. A primeira participação dela, ela canta só o pá, 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 que é de Confia um Blues. Sim. Eu queria colocar ela de algum jeito, já estava no final do disco. Eu disse, o que eu faço para botar essa menina no meu disco? Ela disse, não, você vai cantar aqui, vai fazer um vocalzinho. E aí ela fez o papapá, fez uns vocais e entrou em Confia um Blues. Foi o nosso primeiro contato profissional, Nossa, que bacana. em 2005. E aí, nesse momento, o Trem Fantasma, a gente fez essa banda para tocar para crianças. E a gente tocava em aniversário. Sim. A gente tocava pelo menos uma vez no mês. Editais, Ou tinha um né? aniversário. Carnaval. Porque eu levei a Nanda para assistir vocês ali na Árvore de Mirassol e na Praça Pedro Velho, a Praça Cívica. Isso. Então vocês provavelmente eram programações da prefeitura ou do governo do estado. Isso. E atraía muita gente, era muita criança. Muita criança. Era muito legal e a gente amava fazer o Trem Fantasma. Aí quando o Foca fez o convite, aí a gente pensou, cara, o que a gente tá fazendo que é legal agora? Quem são os músicos que estão trabalhando com a gente? É o Trem Fantasma. Sim. Emily já tinha entrado no Trem Fantasma, Isso, porque nosso baterista encheu o saco da gente. E aí Cris falou, tem uma menina na igreja que toca bateria. Ela nunca tocou na vida, a gente vai ter que falar com os pais dela. Obrigado, Ricardo. E aí ela falou com os pais. Era de menor. Falou com os pais, explicou, não, a gente só vai tocar em festa de aniversário. Foi essa a justificativa. Foi essa, né? Aí Emily virou
Emily Barreto, Não é isso? do Far From Alaska. Far From Alaska, isso. Ou seja, deu errado, né? A gente disse, não, não vai ser profissional, não. Nada de profissional. Aí eles deixaram, né? Ela começou a tocar bateria, ela já cantava desde o começo, né? Esse pessoal que é evangélico, é tudo músico de excelência, né? Nasce na música, já nasce tocando, já nasce se virando. E aí ela entrou na bateria e logo a Gadelha dizia, nossa, você canta pra caramba, você tem que cantar alguma coisa na banda, não tem como. E a gente foi desenvolvendo essa intimidade, a gente cantava muito juntos. Era meio maluco, assim. Sim. Quando a gente viajava com a banda, a gente ia cantando, abrindo voz o caminho inteiro. E a gente tinha uma relação muito amorosa, muito íntima, assim, muito querida e muito intensa também. Eu acho que tudo isso se relacionava com essa fase, assim, da adolescência, você entende? A forma como acontecia a nossa relação, sim, a forma como a nossa música se desenvolveu, as nossas influências, o que a gente gostava, o fato de ser rock, sim, esses músicos que estavam ali, tudo isso eu acho que colabora para que esse público se apaixone pela banda. Muito bom. Simone, eu vou contar duas histórias em relação ao tal Megadelha para poder fazer a pergunta sobre esse pequeno fenômeno, esse fenômeno local que foi a banda de vocês. Eu lembro que meu filho, que ia ao máximo de shows, obrigado, Ananda, eu lembro que meu filho, que ia ao máximo de shows, levou amigo dele. Aí o amigo dele, no final do show, vocês terminavam com Matando Amor, se não me engano, que era a música título, né? Que uma música maravilhosa. Aí, depois, o amigo do meu filho perguntou, Pedro, essas músicas que eles cantam são de quem? Aí Pedro, como assim? As músicas são deles. Eles compõem. Aí ele, mas algumas, mas as outras, você não está entendendo. Todas. E o rapaz ficou surpreso. Ele não acreditou que todo mundo cantava aquelas músicas. Não acreditou. Uma banda totalmente desconhecida aqui na cidade. Exatamente. E paralelamente, já na minha geração de 40, eu levei um amigo meu que gosta de rock, que é bem mais velho que eu, já 10 anos a mais que eu, ele está hoje com 60, que gosta de rock mesmo. Jefferson Airplane, Deep Purple. Eu levei para ver vocês, ele gostou muito. Ele disse, Cefas, você já me levou, e eu já vi outras pessoas aqui, banda que mistura música em inglês, que tem música experimental, eles são pop, parece os Beatles no começo de carreira. Então, Simone, que legal. Então, assim, me parece que vocês se diferenciaram das outras bandas, tanto que vocês conquistaram dois públicos, o público mais velho e o público mais novo. Isso foi proposital? E dentro da mesma pergunta, que acaba sendo ampla, vocês hoje têm essa consciência que, embora tenha realmente muitas bandas boas naquela época, não vou nem citar para não incorrer no erro de esquecer algumas, são todos meus amigos, eu amo muito, mas vocês têm consciência que vocês conseguiram meio que dar um passo a mais dessa forma, de uma interação maior com o público? Sabe que isso era um sonho da gente, assim, meu e de Gadelha, a gente queria muito fazer isso, mas a gente não entendeu exatamente que era isso que estava acontecendo e a gente vivia naquele momento assim muito apaixonadamente, sabe? Então ter essa consciência aí não, mas como eu falei para você, eu acho que é o conjunto de tudo que aconteceu naquele momento, sabe? E essa afinidade que a gente tinha na banda e esse desejo que a gente tinha, sim, de fazer uma música pop. Sim. E a gente sempre foi pop, né, assim, eu e Gadelha. Mas a gente queria ser pop rock. Sim. Ou rock pop. Sim. E aí, as pessoas que levaram a gente para esse mundo foi Cris e Henrique. Que eram produtores também, né? Eles, o primeiro álbum, o Matando Amor, é produzido por Anderson. Sim. Ele chama para fazer a direção artística, ele produz. Mas os meninos, eles já eram muito... Eles sempre foram produtores musicais. E eles influenciam muito, a gente faz toda uma pré-produção, então eles fazem parte também dessa criação desse álbum. E no segundo álbum a gente faz a produção de Henrique com a produção de Cris, que era a realidade que acontecia. Poderia inclusive ser dividida igual. E era muito louco, eles brigavam muito. A gente brigava muito também. A gente se amava muito, mas brigava muito, e se amava e brigava. E era normal, era a nossa forma de conviver. Sim. É bom assim. Eu recordo também, Simone, que uma vez eu conversando com o Pedro, meu filho, a gente estava conversando, batendo papo,
eu converso com ele citando letra de música, citando Belchior, Renato Russo, ele fala alguma coisa, eu falo, Pedro, quase sem querer, eu vi uma bobagem. E teve uma vez que a gente estava conversando, eu falando uma história de amor mal sucedido de um amigo nosso, ele falou, pai, porque todo coração é burro. Ou seja, ele estava citando uma música de vocês. E eu já percebi que tem isso. De vez em quando alguém fala alguma coisa de mais uma cereja, o roqueiro e a hippie virou um must, assim. E vocês lembram disso com saudade, com carinho? Vocês percebem esse recall até hoje, Simona? Nossa, muito. Muitas pessoas falam bastante com a gente até hoje, mandam depoimento. E tem casais que se formaram nessa época com essas músicas. Com essas entendeu? músicas. Tem muito casal de roqueria hippie. Muito Nossa. casal, muito. Que casou, entendeu? Nossa. Que eles falam, não, essa era a nossa música no começo do namoro, a gente ia para os shows de vocês, era toda uma coisa, um sentimental envolvido, e a gente casou. Tem várias pessoas que casam com essas músicas e que mandam pra gente. Que maravilha, Simona. Tem, sim. Então é isso mesmo, a minha percepção não estava errada, assim. Isso mesmo. Marcou. E tem um monte de gente aqui. Ziane Dulce Souza, boa tarde. Boa tarde já é boa noite, né? Obrigado, Ziane. Maíra, de novo, trajetória de vida muito curiosa, Simona, desculpa. Também acho. Parabéns. Roberto Homem, estou assistindo com você. Opa, Roberto Homem sempre fiel aqui ao programa, ainda mais agora que é com Simona. Fernando Vanderlei, volte. Não, voltei. Ah, ele tá fazendo um trocadilho. Ele tá fazendo um trocadilho com a música Volta, que a gente falou aqui. Eu conheço as coisas de Fernandinho. Fernandinho, parabéns também para Cefas, que é aniversário essa semana. Obrigado, Fernandinho. Saúde e paz. Meu presente você pode deixar aqui no Bardalos, tá, Fernandinho? Ana Pascoal mandando parabéns, valeu. Elvira que é bequiana, está assistindo e está dizendo boa tarde. Boa tarde, já é boa noite. Maíra, parabéns, Cefas Carvalho, pelo seu aniversário. Felicidades, tudo de bom. Valeu, Maíra. Pode deixar também o presente aqui com Lula e Ricardo, tá? Tô brincando. Beijão, querida. Simona, a produção da gente já tá com 50 minutos de... Menino, não deu tempo praticamente. Porque a gente tá em 2014. Não, vai dar. Claro que vai dar. Mano, posso pedir pra você cantar uma música a capela? Pode. Qual música? A que você quiser. A que eu quiser. Eu amo suas músicas de jazz blues, eu adoro bem, eu adoro a Moça Mais Vagal Que Há. Volta, eu tava lá na primeira fila. Eu amo o Tommy Gadelha, não sei se você... Alguém podia pedir no chat, né, gente? Peçam aí Opa, uma alguém música. quer pedir? Pronto. A fã número 1 tá ali na mesa, né? Hã? Não, Raquel é suspeita. Raquel vai lá entrar agora, vai pedir uma. Raquelzinha é suspeita. Lembrando que a gente está no Conversa de Botequim, tem tempo ainda, você pode aqui agradecer a Lula Belmont e Ricardo Neves pelo apoio logístico. Nós temos produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, a Nanda Carvalho, velha frequentadora do Trem Fantasma e de Tal Megadelha, aqui assistente de produção. E quando essa menina entrou correndo, que vocês chamaram, quem quiser subir no palco sobe, que vai ganhar 3 brindes. E essa menina estava do meu lado e saiu correndo no palco. Tem a foto até hoje. Cotoqueiro de gente desse tamanho. Muito bom. Ah, você ganhou o boneco do Ben 10? Sai com o boneco do Ben 10. Ela ganhou o boneco do Ben 10. Na época ela gostava de Baby, de Justin Bieber, enfim. Sim. Temos uma primeira pessoa que pediu música? Não? Então eu vou cantar... uma música nova, que ninguém conhece. Ah, melhor ainda. Que não foi lançada ainda. Nossa. Essa música é uma parceria com Mariano Tavares. E ela fala um pouco assim do meu momento agora, né? Isso. Ela provavelmente não, ela vai estar no meu próximo trabalho. Sim. E se chama Forte Como Fogo. Perfeito. Que era o próximo assunto que eu ia tocar. Do próximo trabalho. Não, da vitória que você teve e dos acontecimentos. Certo, entendi. Para que eu possa me enxergar ao natural e me ver descomunal no momento mais leal, a minha essência e a sentimentos vastos
que me liguem ao outro e me levem ao novo, para que eu nasça e eleve o que foi pouco e refaça o que foi erro e renasça forte como fogo, para que eu nasça e eleve o que foi pouco e refaça o que foi erro e renasça forte como fogo. Nossa! Que coisa linda a música, parceria sua com Mariano Tavares. Isso. Que coisa linda, Simone. Música inédita. E ele então. vai lançar, e é o nome do álbum dele. É? Forte como fogo. Forte como fogo. Que coisa linda. Valeu, Mariano. Se estiver acompanhando, nossa. É muito lindíssima. bonita. Uma parceria. Eu sou apaixonada por Mariano. Tem muito tempo. Eu participei do primeiro disco dele, do primeiro álbum. E eu acho ele um dos artistas mais chiques aqui Gosto do muito Rio Grande do também Norte. do trabalho dele. Ele fez um show recentemente no Belk Bar, eu ia, acabei não tendo como ir. Faz um tempo que eu já não vejo. Eu também não consegui ver quando Acho que foi ele do veio Belk pra Bar cá. que eu perdi. Semana, a gente tá chegando, 50 minutos, mas tem tempo, viu? Tá. Ricardo tá aqui, Ricardo é meu termômetro, ele tá tranquilo. Se ele tá tranquilo, tá tudo bem. Simone, você viveu um drama pessoal em 2022. Você veio diagnosticada com câncer, mobilizou essas pessoas, teve uma comoção. Você conseguiu vencer o câncer. Foi. Você cancelou uma parte da agenda, mas de certa forma você manteve o contato. Fala sobre esse processo todo, como foi, Simone? A minha intenção é no próximo trabalho falar sobre isso, assim, tipo, contar uma historinha do que aconteceu antes, do processo antes, até o momento presente. O que aconteceu? Na verdade, começou a ter essa desconfiança durante a pandemia, né? Então foi um período muito difícil. Isso atrasou um pouco o meu diagnóstico e o meu tratamento. Muitas pessoas, eu acredito, que foram prejudicadas, assim, com problemas de saúde e acabaram falecendo também em função, não só por pegar Covid, não só através da Covid, mas porque o sistema de saúde ficou sobrecarregado. E não dava conta. Passou a ser um risco ir para um hospital. Isso, Quem se arriscaria para o hospital? A médica dizia pra gente, não vá fazer o exame. Isso, exatamente. Porque esse hospital tá muito cheio, não tem condição, espera mais um pouco. Correr o risco de você fazer o exame e sair infectado. Antes mesmo de começar a fazer essa investigação, porque é uma investigação, né? Eu já sentia que estava doente. E eu sentia, eu sei que parece maluquice, mas eu sentia. Nossa. E eu sentia que tinha relação com o feminino. Eu me lembro de fazer umas terapias e tal e dizer, eu sinto que o meu feminino está adoecido. Nossa. E aí eu ia para um canto, ia para o outro, ia no médico, ia no outro, assim, para descobrir, né? Comecei na ginecologista, a ginecologista passou um exame na mama, 2 exames na mama. Eu fiz um que não deu nada. E aí, nesse processo de tratamento na ginecologista, eu fiz inclusive uma cirurgia no útero. E aí, nesse processo, antes da cirurgia, o meu cirurgião disse assim, vem cá, esse exame aqui que você não fez. Achou lá no meio dos exames que eu levei pré-operatórios, esse exame que eu realmente não sei o que aconteceu. Junto com todo o processo da pandemia aconteceu isso. E aí ele disse, não fazer agora esse exame, fazer agora. Tinha uma pequena desconfiança de que eu poderia estar com câncer no útero. Não era. Fiz a biópsia, fiz a cirurgia, fiz a biópsia e deu tudo certo, não era. Então eu passei, na verdade, pelo terror de ter desconfiança de 2 cânceres diferentes. Nossa. E aí eu passei pela alegria de não ter o câncer no útero, mas comecei a investigação da mama. E aí, na verdade, os primeiros exames
eu fiz acho que uns 4 exames, que eu saía do exame, todo mundo, ai, graças a Deus, não é câncer, pronto, tá ótimo, vá-se embora, vive a sua vida. Aí eu, ufa, aí eu chegava no mastologista e ele dizia, não estou satisfeito. Nossa. Não estou satisfeito. E eu dizia, pronto, meu Deus. E esse cara que salvou minha vida. Porque se eu tivesse ficado com esses primeiros exames Sim. que não detectaram, eu provavelmente teria morrido, assim, tem grande chance. Nossa. Porque o tumor estava muito grande. Nossa. Ele estava tão grande que era inoperável, assim, naquele momento. Assim, não dava para operar. Então, de cara eu já fui fazer, quando é pequeno, pelo menos no câncer de mama, eles já vão operar primeiro e depois fazer químio e rádio. Sim. No meu caso, tinha que começar de forma mais agressiva com a químio, para tentar diminuir o tumor. E aí depois a gente fazia cirurgia. O câncer de mama é muito arriscado de dar metástase. Principalmente o meu era bem arriscado. Porque tinha um linfonodo na axila que já tinha câncer. Nossa. E aí você ter um linfonodo contaminado, tem grande possibilidade dele espalhar para o corpo. E aí chegar no pulmão e no coração, que isso não precisa nem dizer, né? E aí eu tive a sorte de conhecer esse mastologista, assim, no meio desse aperreio. Ele diagnosticou, depois de muita gente ralar, fazendo o exame. E aí eu comecei de cara o tratamento. Ele já me levou para a Liga, ele disse, não, vamos para a Liga. Vamos para a Liga. Eu fui para a Liga e lá eu fiz todo o meu tratamento de químio, pelo SUS mesmo. Sim. E ele também fez a minha cirurgia, ele me acompanhou durante todo o tratamento. Sim. E ele é um cirurgião incrível e ele, assim, me salvou. A minha cirurgia, eu consegui, durante o tratamento, ter uma resposta à quimioterapia máxima possível, a melhor possível. E eu atribuo isso, assim, muito ao apoio que as pessoas me deram, que os fãs me deram, que os amigos me deram. Criou-se uma corrente, não foi, Simona? Isso foi muito importante, porque de cara você sente uma solidão imensa e uma sensação de despertencimento, porque, como eu falei, como a minha quimio era bem agressiva, sim, eu fiquei bem debilitada. Sim. E o que acontece? Você não consegue fazer nada e acaba que você deixa de ser uma pessoa, uma mulher, uma amiga, porque você não consegue sair. Não consegue sair. Você deixa de ser tudo. Tudo que você era, você vai perdendo. E aí você vai virando o câncer. Porque 24 horas por dia você só pensa naquilo, e em como lidar com os efeitos da químio, né? Porque na verdade é a quimioterapia que causa. Eu não tinha sintomas, sim, felizmente. Ou não sei. Felizmente porque você não sofre com os sintomas, isso, mas infelizmente porque fica mais difícil de detectar. O câncer que não está tendo nenhum sintoma é difícil de detectar. O meu não tinha nenhum sintoma. E aí eu acho importante falar sobre o diagnóstico precoce. Isso. Apesar do meu câncer já ser grau 2 e o tumor está bem grande, eu tive muita sorte pelo meu tipo de câncer ter um tratamento específico, ter uma medicação específica. Nossa. Então assim, eu tive muita sorte nesse ponto também e de ter detectado nesse momento, porque se passasse mais, não sei o que seria, entendeu? Então eu sou muito grata a todas as pessoas que ajudaram, que rezaram, que deram dinheiro. Foi fundamental, foi fundamental. A gente não está preparado para uma coisa como essa, claro, e ainda mais se a pessoa é artista, é músico, não tem estrutura nenhuma para ficar doente. Não é isso? Não tem nada. E aí as pessoas que me ajudaram foram pessoas que trabalharam comigo, desde pessoas que estudaram na escola comigo, na faculdade, trabalharam comigo, pessoas que acompanharam, que conheciam o meu trabalho no decorrer desses anos. E eu acredito que a maior força veio daí, sabe? Quando eu comecei a perceber que as pessoas realmente estavam preocupadas e que elas queriam que eu vencesse, que elas estavam... Eu recebia e-mails, mensagens, direct, tudo que você possa imaginar. Isso foi me dando força.
E eu disse, não, agora vai dar certo, agora eu consigo. Mesmo que eu esteja completamente desassociada de quem eu era, mesmo que eu esteja tão mal, eu vou vencer. E assim foi. E Venceu. agora estou em remissão, né? Isso. Que maravilha. Até brindar isso. Brindar Né? isso. Que maravilha. Simona, vamos para mais uma música? Vamos. Vamos. A sua escolha. Pode ser Tá um jazz, bom. um blues, pode ser Tom Megadelha, a sua escolha. Tá, vou fazer Dito Blues. Jurum, jurum, jurum. Jum, jurum, jurum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Quem sabe o que arde em mim sou eu, uma ferida exposta ao álcool dos olhares fúteis. Inesperado eu sigo, cortando a noite com minhas facas cegas e minhas mãos de tesouras. Quero um grito livre, quero um rito, um abraço apertado. Quero ficar tonto, embriagado. Quero Cuba livre, quero um trago, me traz um cigarro. Eu adoro humanos mal comportados. Lindo demais. Dito Blues, Simona Thalma, perfeita para uma botiquinha. Não é? Muita gente bacana aqui, lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho na assistência de produção, José Agro na filmagem, celebrar aqui, Clésia aqui, acompanhando o programa, o empresário Carlos Eduardo Fernandes Amorim, que junto com a Aline e Juliette formam o primeiro casal formado pela Conversa Botequim, e daqui a pouco vai ter o show aqui, Broadway, show no Bardalos, um show maravilhoso, com músicas de musicais da Broadway, daqui a pouco no Bardalos, Ok. 21 horas, o Bardalos e suas surpresas, o Bardalos está em funcionamento. Simona, eu tinha mais umas 17 perguntas para fazer, mas não vai dar Falei tempo. muito, né? Não, falou ótimo. Mas deixa eu perguntar sobre seus próximos projetos. Você falou do próximo CD. Fala um pouquinho mais sobre esse próximo CD, próximo disco. Tem mais alguma coisa? Próximo show, próximo espetáculo? Tem Fala, um monte de coisa. fala das suas próximas... Posso falar? Pode falar, sem limite de tempo. Tem uma coisa bem... Não, com limite de tempo. Não, mais ou menos. Um meio termo. Tem uma coisa bem importante que aconteceu, assim, recentemente, que é a minha banda, a Orquestra Greosa, que é uma banda de Sim. de carnaval. Carnaval, É estranho dizer isso, né? Mas é uma banda de carnaval. carnaval, é Essa banda banda de começou folia, no é. carnaval, para o carnaval. A gente se juntou Isso. para fazer música de carnaval. A gente é tudo doido, inquieto, né? E aí, era uma coisa que a gente pensava assim, poxa, os músicos como a gente, que é do rock, que é da MPB, que é de outras coisas, quem não canta samba, quem não canta forró, quem não tá num ritmo assim, nunca é chamado pro carnaval. E aí a gente pensou, vamos criar um projeto que a gente componha, que a gente toque, que a gente escute música, que a gente faça um baile, que seja um baile pro carnaval com coisas que a gente gosta. E aí surgiu a Orquestra Greosa em 2017. Na pandemia, tanto eu como o tio Paulinho, que é da Greosa, fomos diagnosticados com câncer. E a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente tentou, dentro das possibilidades, gravar um disco. Esse disco se chama Esperança. E esse álbum é o trabalho que a gente teve, a gente mal divulgou, a gente mal fez nada, porque não tinha condição de fazer. A gente não se apresentou nesse período, porque uma banda de carnaval no período da pandemia nem existia. Pandemia não tinha como, né? E aí, o que aconteceu é que esse trabalho foi indicado no Prêmio da Música Brasileira. Na verdade, a nossa banda foi indicada como o melhor grupo a partir desse trabalho. Então, no final desse mês, eu vou para o Rio, eu e Ângela, representando a banda,
para participar do Prêmio da Música Brasileira, que está incrível. Que maravilha. É. E aí eu aproveito, eu e a Anjinha, a gente aproveita para convidar artistas que são daqui, artistas maravilhosos que a gente admira e valoriza demais e que têm conquistado coisas importantes dentro de suas trajetórias, de suas carreiras. E a gente convida Liz Rosa e Juliana Linhares para estar com a gente lá, só para estar com a gente, juntinha, arrumadinha, maquiada. Vai ser muito bom. E aí a gente convidou elas duas porque a gente queria justamente dizer essa indicação, que para nós já é um prêmio, porque um prêmio dessa grandiosidade, é um dos maiores prêmios do Brasil. Indicar uma banda como a nossa, que não está praticamente fazendo nada, é uma grande vitória e não só a gente foi indicado, o Sample Hate foi indicado também, que tem um álbum maravilhoso, que eu deveria ter escutado antes do prêmio, mas eu fui escutar só depois. Mas é isso, serve para isso também, até para as nossas bandas aqui. E aí eles vão também para o Rio. Eles foram indicados como música regional e realmente é regional. Eu fiquei pensando assim, Sample Hate é regional? Aonde? Aí fui ouvir o disco. É regional. É regional. É regional. E aí, essa é uma vitória muito importante, que dia 31 a gente vai estar lá no Prêmio da Música Brasileira, contemplando os grandes nomes, assistindo Maria Bethânia, Glória Groove, Caetano, todos os nomes mais importantes, assim, que nem todos eles estão... Roberto Carlos está concorrendo. Nem todos eles estão concorrendo, mas muitos deles vão estar se apresentando. Vão prestigiar. A gente vai estar lá, de certa forma, celebrando a música potiguar e comemorando a trajetória de todos nós. Isso. Todos que estão ao nosso redor, todos que conviveram e trabalharam com a gente. E eu acho isso bem importante. Que maravilha. E aí, o que mais que eu tenho para contar? Esse trabalho novo, ainda não tenho patrocínio, ainda não estou inscrevendo em editais. Se alguma empresa maravilhosa aí quiser apoiar esse novo trabalho, que vai falar sobre esse período, eu quero fazer um trabalho direcionado para pessoas que estão passando, estão enfrentando câncer, além de músicas que contam essa historinha que eu estou falando para você. Muito bom. Direcionado para isso. E o meu próximo show vai ser dia 10 de junho, vai ser num projeto do Sol, que chama Te Encontro na Música, e vai ser uma homenagem a Gal Costa. Eu e Angela Castro cantando Gal Costa. Nossa, imperdível. Lá no Natal Shopping de graça, só aí. 10 de junho. 10 de junho. No Alpen do Natal Shopping. Nossa, imperdível. A gente tá montando um show bem bonito, assim, porque somos muito fãs. Nem deu tempo de falar de Rita Lee, né? Não deu tempo de falar de Rita Lee. Não deu tempo de falar um monte de coisa. Era pra ter 3 programas, ou então a gente ficar aqui até 10 da noite. Mas Ricardo Décio já tá olhando preocupado pra cá. A banda já tá montando. Ele tá certo, a banda tem que passar o som. Tá certa. Simona, agradecer. Obrigado por ter aceitado. Maravilhoso. Foi um papo maravilhoso. Eu sabia que ia ser assim. Muito obrigado. Foi uma história linda, foi tudo lindo. Repetir aqui, agradecer a equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, José Agno na filmagem, Ananda Carvalho na assistência de produção. Nós temos apoio, agradeço a todos os apoiadores, a Noreg, a Duna Sindicato, Simmed. Olha aí, Simmed, Simona vai lançar um projeto. O projeto envolvendo saúde, que envolve exatamente. Totalmente. Olha aí, vamos conversar. E o presidente Simmed sempre acompanha aqui, Geraldo Ferreira sempre acompanha o programa, ele está ligado nisso. Vai ser bem bacana esse diálogo. Nós temos também o apoio do Cine Petro, Quintas Literais da Manimbu, um grande abraço para Luiz Azevedo, um abraço para Nádia também Costa e um abraço para George Lau, da Brahmani Pesquisa e Comunicação. Lembrando que quem pegou o programa começado é só assistir o programa, ele vai ficar lá no Facebook e depois vai para o YouTube. Simona, muito obrigado. Uma maravilha aqui, Simona Thalma, nossa entrevistada de hoje. Obrigada. E a todos, até o próximo Conversa de Botequim.